Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez gravando mais um vídeo. Olha, a palavra de Deus diz que o filho deve honrar os pais. Isso é um princípio de Deus, é um mandamento, mas esse mandamento traz promessas. Qual é a promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Honrar pai e mãe é fundamental para que tenhamos uma vida abençoada. É preciso refletir sobre isso. Muitos filhos hoje não honram seus pais. Muitos pais falharam realmente em educá-los, mas bem verdade é que honrar os pais independe deles serem justos, injustos, deles serem bons em algum momento ou não, deles nos punirem em algum momento ou não. Honrar os pais é um princípio estabelecido por Deus e isso faz parte do amor, faz parte do sentimento de amor ágape, que é o amor incondicional. Você ama seus pais porque ele os amou primeiro. Assim também é Deus em nossa vida. Deus nos amou primeiro. Deus nos ama não porque sejamos bons. Deus nos ama porque ele é um Deus de amor. Ele é o próprio amor. Então, eu quero falar sobre o princípio da autoridade, porque nós temos visto desde a família a desonra aos pais, a desonra aos mais velhos, a desonra à sociedade de um modo geral, o desrespeito às autoridades. E eu quero dizer uma coisa, Deus deixou escrito no livro de Romanos, capítulo 13, que todas as pessoas devem respeitar e honrar aquele que está em autoridade, aquele que tem autoridade, aqueles que estão em eminência, que nós devemos honrar e respeitar. E diz que nós devemos estar sujeitos, significa respeito e submissão à autoridade. E é preciso que nós nos coloquemos nessa condição, porque o mundo está se extraviando cada vez mais, porque não há respeito entre as pessoas, ninguém considera ninguém, ninguém respeita o outro, cada um quer invadir o espaço do outro e não analisa que existem direitos e deveres, que o cidadão, se ele tem direitos, também ele tem deveres a cumprir, e é preciso despertar para isso. Quer ter uma vida melhor? Quer ter uma harmonia na sua comunidade, na sua família, na sua vida de modo geral? Respeite a autoridade. Quer ser abençoado? Respeite as autoridades. Respeite seus pais, respeite seus professores, respeite a direção da sua escola, respeite o seu patrão encarregado. Respeite, honre, porque Deus vai te abençoar. Outra coisa, Romanos capítulo 13, quando ele fala que toda alma deve estar sujeita à autoridade, deve respeitar as autoridades constituídas, aí é um princípio que Deus estabeleceu desde o Gênesis. E esse princípio, ele vale, porque a palavra de Deus ela é contemporânea, ela é atemporal. Em qualquer tempo, essa palavra vai valer, porque é um princípio eterno de Deus, honrar a autoridade. E a Bíblia vai dizer que a autoridade é constituída por Deus. Deus constituiu a autoridade para que haja regulação, para que haja um controle social, para que as pessoas não vivam sem controle, sem liderança, porque é um princípio de Deus, o princípio da liderança, de ter alguém liderando, ter alguém de frente, coordenando, para que a bagunça não se generalize, apesar de que existem muitos que não cumprem esses princípios e acabam bagunçando e deixando a coisa correr frouxa. Mas a liderança foi estabelecida por Deus para que haja ordem. Então, lá em Romanos capítulo 3, versículo 2, como eu estava dizendo, vai dizer que quem não respeita a autoridade, seja ela quem for, a autoridade é meu professor. Quem não respeita, é meu pastor, a autoridade é meu encarregado de trabalho. Quem não respeita a autoridade, desonra ao próprio Deus que estabeleceu a autoridade sobre nós. E a Bíblia vai dizer ainda que quem desrespeita a Deus, desonrando as autoridades, além de desonrar a Deus, sofrerá por causa disso. Então, que busquemos honrar as autoridades, respeitar quem está sobre nós, além dos nossos pais, nós temos uma sociedade e nós somos seres sociais. Nós não podemos nos dissociar dessa realidade. Nós fomos criados para viver em sociedade. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só, mas é preciso que haja também liderança sobre nós para regular a nossa vida, para nos mostrar, nos apontar um norte.
para que nós cresçamos saudáveis, equilibrados. Já começa dentro de casa, nossos pais nos orientando, nos dando uma diretriz para a nossa vida. E é preciso entendermos isso. Assim como respeitamos nossos pais, devemos respeitar as pessoas de modo geral. Eu aprendi a respeitar os mais velhos e até hoje eu tenho 47 anos e até hoje eu percebo que eu ainda tenho muito daquela criança que aprendeu a carregar uma sacola para alguém, de que aprendeu que todas as pessoas são importantes e eu devo honrá-las. Isso tudo foi minha mãe que me ensinou. E eu agradeço a Deus pela vida dela. E estou compartilhando isso com vocês hoje, porque eu quero ajudar, de certa forma. Sei que não tenho esse poder e essa força toda, mas quem estiver me ouvindo, reflita sobre isso. Vamos ser melhores, vamos respeitar as pessoas. Respeite a autoridade, porque ela foi constituída por Deus. Seus pais são autoridade sobre a sua vida e foram constituídos por Deus. Seus professores em sala de aula são autoridade como professores na sala de aula. E essa autoridade, ela é constituída por Deus. Seu patrão é autoridade no seu trabalho. Essa autoridade é constituída por Deus, para que haja ordem, para que tudo transcorra bem dentro de uma empresa. É preciso ter lideranças em cada área, para que haja ordem e uma boa produção e um bom desenvolvimento do trabalho, ok? Que Deus abençoe vocês e a autoridade sempre deve ser honrada e respeitada. Quem honra os homens que estão em eminência também estão honrando a Deus. Que Deus abençoe vocês